Nesse vídeo vamos explorar um pouco mais o sensor capacitivo do ESP32. Vou testar esse sensor como um sensor de umidade. Será que funciona? Fica aqui comigo no vídeo e confira. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fanbots. Hoje vamos então aprofundar a respeito do Capacitive Sensor, o Capacitive Touch Sensor. Ele é um sensor embutido no ESP32 que é capaz de detectar pequenas variações de capacitância em alguns pinos. Ele tem um total de 10 pinos capazes de fazer esse sensor, de utilizar desse sensor, e aí você vai configurar via software. Ele tem várias configurações via software, isso dedicado ao ESP IDF. No Arduino IDE, infelizmente, a gente não consegue alterar tanto, mas a gente consegue fazer alguns testes. E é utilizando o Arduino IDE que a gente vai focar nessa aula. Eu fico aqui em dívida com vocês para fazer outros testes utilizando o ESP IDF para o Capacitive Touch Sensor, beleza? Anota aí e me cobrem também. Nessa aula, então, a gente vai dar uma olhada no datasheet, como que ele é constituído. Vamos fazer alguns testes no protoboard, alterando um pouco o software. Vamos implementar um filtro para melhorar a aquisição dele. Depois fazer alguns testes com algumas plaquinhas. E depois, por fim, vamos fazer um teste para ver se ele funciona como um sensor de umidade. Será que ele funciona? Vem então comigo para o teste. Vamos aqui para a minha bancada. Vamos ver se ele funciona legal. Pessoal, então vamos começar a analisar a parte do Touch Sensor do ESP32. Como eu falei, usando a documentação de referência oficial da Espressif, que é a fabricante do ESP32. Temos dois documentos principais. O primeiro é esse datasheet e o segundo é esse Technical Reference Manual, ok? Olhando para o datasheet primeiro, se a gente for olhar aqui no índice, a parte de periféricos e Touch Sensor. Quando você acessa essa seção de Touch Sensor, o que nós temos aqui? Temos poucas informações. Ele fala aqui que tem 10 GPIOs, os 10 GPIOs que são Capacitive Sensing, então você não tem muito mais informação. Ele fala só isso, um pouquinho do que é de alta sensibilidade, que alguns small pads podem ser usados. Então aqui ele já está dando dica para a gente que se você colocar isso em uma, digamos assim, em algum fio muito grande, um fio muito grosso, não vai funcionar. E eu vou mostrar para vocês que isso é verdade. Depois ele lista quais são os pinos em relação com quais são os Capacitive Sensing Signals. Esses pinos a gente não tem acesso, são os pinos lá do microcontrolador, não é o pino da plaquinha de desenvolvimento, tá bom? Os pinos da plaquinha de desenvolvimento eu deixei no vídeo da semana passada, você pode acessar, tem lá a introdução ao ESP32, mostrei lá todos os sensores, todas as features, todas as habilidades do ESP32 da DevKit, que é a plaquinha que a gente está utilizando, e lá tem relacionado quais são os Capacitive Sensing Signals, quais são esses pinos da DevKit, ok? Então, aqui como tem pouca informação, o que eu resolvi? Vamos olhar então aqui nesse Technical Reference Manual. Repare que o datasheet, olha só, ele tem poucas páginas. Ele tem aqui cerca de 60 páginas. Para um microcontrolador do porte do ESP32 é pouco. Aí eu fui achar esse cara aqui, que, meus amigos, ele tem página para dedéu. Olha o tamanho do catatal. Tem aqui, ó. Vamos ver? 700 páginas. Tá bom para você? Tá pra caramba, né? Então, 700 páginas e eu já gravei que o que a gente quer saber está aqui na página 619. Cá está, na página 619 ele começa a falar sobre os on-chip sensors, aqueles sensores que estão embutidos no ESP32. E são dois, o Capacitive Touch e o Hall Effect Sensor. Então o Hall Effect a gente vai estudar mais para frente, o Capacitive Touch a gente vai dar uma estudada agora, mas não vamos desenvolver tudo, e eu já explico por quê. Ele explica aqui a respeito da parte de processamento de sinais, ou seja, ele é um sinal analógico, a gente está falando de um capacitor, então ele precisa de um Analog to Digital Converter, ok? Então ele vai ter um ADC lá para processar esses caras. E aí ele explica aqui, ó, uma figurinha de como que você vai fazer digamos assim, a aplicação desse sensor.
É um fio conectado a um eletrodo, e aí ele vai trabalhar como se fosse um capacitor. Nesse capacitor aqui, não é que você precisa instalar um capacitor, tá, gente? Ele está dizendo aqui que essa montagem aqui é como se fosse um capacitor. Quando você toca nessa superfície, o que vai acontecer? Você vai alterar a capacitância. E aí, aquela capacitância vai alterar também a tensão de carregamento nos pinos. E aí, com isso, ele consegue detectar que alguém está relando naquela plaquinha, ok? Aqui ele fala quais são as features desse sistema de touch sensor. Ele fala que aqui 10 capacitive touchpads podem ser usados, né, os GPIOs. Quais que sensing pads podem ser combinados em combinações diferentes, arranjados em combinações diferentes. Então se você tiver uma área maior, você pode pôr mais GPIOs conectadas. Vamos tentar mexer com isso, vamos ver se a gente consegue brincar com isso aí. Vamos ver também aqui, ó. Ele tem uma própria hardware, né, um controle de hardware, que é esse Finite State Machine, para fazer a detecção ali desses sensing pads em relação à temporização, né? Então ele tem um controle ali desses sensores via hardware. Outra coisa que ele está falando aqui, o que a gente pode fazer com esses sensores, né? A gente pode usar diretamente os valores dos registradores no software, a gente pode gerar uma interrupção através desse touch, a gente pode acordar a CPU de uma deep sleep depois de um toque. Foi o que a gente fez na live, né, da quarta-feira, falando sobre ESP32. E também ele suporta o Low Power Operation. O que quer dizer isso? É que você não necessariamente pode acordar o CPU, ele pode continuar lá em Deep Sleep e ele vai utilizar os dados do toque para processar alguma coisa, entenderam? Ele vai continuar continuar dormindo, continuar em baixo consumo, e aí esse ULP, que é o Ultra Low Power Coprocessor, vai trabalhar com essa informação. Muito bacana isso, é bem legal. E o ESP32 realmente tem bastante alternativas de uso desses pinos. Aqui novamente ele fala quais são as GPIOs que estão conectadas, ele dá uma breve descrição da estrutura dos sensores, quais são os registradores que estão ligados em cada um deles, okay? O barramento aqui de bias, né, como se fosse o nível do sensor. E aqui ele dá uma explicação um pouco mais aprofundada de como que os registradores influenciam na medida do touch sensor. Isso aqui eu achei bem bacana, né, que a gente consegue fazer bastante configuração de qual o nível que eu vou detectar. Ele vai ter uma saída binária se eu quiser, a respeito de configuração de interrupção e tudo mais. Porém, com o Arduino IDE a gente não vai mexer nisso. Eu vou deixar para mexer com essas configurações aqui mais aprofundadas lá no ESP-IDF, que eu estou prometendo para vocês, e a gente vai cumprir com isso. A gente vai estudar o ESP32 utilizando esse IDF, ok? Então, tá aqui uma das tarefinhas para a gente brincar com esse sensor lá no IDF, utilizando esses registradores. Sabendo disso, então a gente pode fazer um teste. Quem estava na live comigo viu que eu fiz esse teste a respeito do touch, aqui utilizando o Arduino IDE. Pelo Arduino IDE, se você ainda não sabe configurar, vou deixar o link aí embaixo na descrição de como que você faz a configuração do seu Arduino IDE para trabalhar com a ESP32, tá bom? É um vídeo que eu explico passo a passo de como configurar o seu Arduino IDE. Uma vez configurado, você vai abrir esse exemplo que está aqui em arquivo, exemplos, ESP32 Touch Read, ok? Esse Touch Read ele vai fazer um teste de leitura e o Touch Interrupt ele vai fazer um teste de interrupção para acordar o ESP32 de um Deep Sleep, ok? No caso, a gente está fazendo Touch Read apenas, vamos brincar só com ele nessa aula. Aqui ele faz o seguinte, ele abre a serial, né? E depois vai imprimir na serial qual que é o valor do Touch Read, do T0. O sensor T0, ele vai estar num pino GPIO, e aí se a gente for lá tocar no fio que está conectado a ele, ele vai sentir isso. No caso, eu preparei o meu ESP32 aqui para o T6, então vou mudar isso aqui e vou gravar no meu ESP32.
Meu ESP32 já está configurado aqui, porta serial selecionada. Vou gravar. Olha lá, pessoal, meu ESP32 aqui no protoboard já está gravado, está bonitinho. Então, se eu conectar esse fio aqui no pino 14, ok? Vou abrir aqui a porta serial. Na verdade, vou abrir vou abrir aqui a porta serial, que é a plotter serial, melhor dizendo. Então, vocês vão ver aí o gráfico, ok? Como ele está de 1 em 1 segundo, ele está um pouco lento, né? Então, se eu relar aqui, olha lá, já dei até um breve toque, vai voltar. Está um pouco instável, porque eu estou segurando o fio, né? Então, isso também afeta. Reparem aqui, ó, se eu segurar o fio aqui, ó, já é o suficiente para alterar a capacitância, entenderam? Então, seguro o fio aqui, já altera. Mas ele está muito, muito lento. Então, a primeira modificação que eu vou fazer aqui para vocês observarem melhor é o seguinte, eu vou jogar aqui para 100 milissegundos. Vamos gravar novamente. Ok, gravado. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Beleza, gravado. Vamos abrir aqui. Então, plotter serial. Ah, agora sim. Então, se eu toco, olha lá. Certo? Porém, vou deixar aqui, ó, não estou tocando, vocês estão vendo aí na câmera, minhas mãos estão aqui. Ele vai aparecer alguns ruídos de vez em quando, ó. Olha lá, apareceu um ruído, né? Vai aparecer um ruído de novo depois. Eu não sei por que acontece esse ruído, se é algum problema de instabilidade, né? Se é algum problema de ruído de interferência eletromagnética que do meu ambiente está afetando o ESP. Eu sei que o que eu fiz? Eu criei uma espécie de filtro. Olha lá, ele ficou maluco do nada. Então, vou tocar aqui o fio. Voltou. Eu criei uma espécie de filtro aqui, matemático, para fazer com que ele evite esses problemas, né? Quando ele acontecer, o filtro vai tirar isso aqui e aí você não vai detectar erroneamente um toque, né? Porque isso aqui parece muito com toque, né? Ó, relei aqui, né? Relei, relei, olha lá. Então, esse aqui não tinha sido toque, esse primeiro. Aí os outros foram toques. Então, isso realmente é um problema sério, na minha opinião. E como que eu resolvi isso? Eu fiz assim, ó. Eu fiz uma leitura onde eu inseri um for para fazer 15 leituras de uma vez do Touch Read e faço uma média dessas leituras, ok? Então esse for aqui vai fazer uma aquisição de 15 leituras, soma tudo dentro dessa variável read 6, T6, e aí depois ele divide pelo número de leituras. Então, isso eu criei uma média ali instantânea, certo? Aí, depois o que eu fiz? Eu criei uma matriz, né, um array, melhor dizendo, de média móvel, onde eu coloquei 5 posições de média móvel. Para que eu fiz isso? Para que a cada iteração do loop, essa média móvel fosse atualizada, e aí a gente vai olhando as últimas amostragens. Então, no fundo, eu não estou fazendo uma média só com 15, estou fazendo uma média com 75, né? São 5 vezes 15. Então, essa média, como que eu fiz aqui? Eu vou atualizando a última posição daquele array com a variável que eu acabei de ler 15 vezes. Então, essa pós-mídia, é a posição da média, ok? Depois, eu faço o seguinte, eu calculo a média do array. Como que eu faço isso? Eu faço através de um loop for, mais ou menos o mesmo estilo aqui. Eu vou colocando dentro do valor média o último valor de todos, né, de cada posição do array, e faço a divisão pelo número de todos. É o número da média, né? Qual que é a quantidade de médias que a gente tem aqui, que são 5, ok? Então, fazendo isso, eu tenho a famosa média móvel, que ela vai se atualizando a cada iteração do loop. Depois eu vou imprimir na serial justamente esse valor calculado total, né? O calculado dessa média móvel total. Depois eu dou aqui, faço um pequeno check, reseto essa variável, se a posição eu incremento, se ela chegou em 5, quer dizer que chegou no final, aí eu volto ela para 0, ok?
Isso aqui é um programinha bem simples de média móvel, né? Você pode implementar ele em qualquer outro tipo de leitura analógica que ele vai funcionar muito bem. No caso aqui do ESP32, eu coloquei bastante leituras porque o ESP32 é rápido, né? Então eu não tenho muita preocupação com a quantidade de leituras que eu estou fazendo. Então vamos carregar esse programa no nosso ESP. Carregado, beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, vou olhar aqui a plotter e olha lá, o valor bem estável. Vamos esperar ele chegar até o fim e aí a gente vai ver que não vai chegar, não vai acontecer nada, né? Ele não... Vou fazer o toque aqui só para vocês verem, ó. Toquei no fio, já alterou a capacitância. Aqui. Olha lá. Ele aparentemente nessa queda aqui, ó, ele teve uma queda, né? Teve uma queda, mas reparem que ele saiu de 90 para 87. Se eu tocar aqui com o dedo, onde ele foi? Lá em 20. Então, antigamente, essa queda aqui para 87 era uma queda que ia lá embaixo, ia estar perto dos 40. Eu ia identificar isso como um toque. Agora não necessariamente. Agora, qual que é o problema dela aqui? Ele está um pouco mais lento, a resposta dele está mais lenta, né? E ele é muito sensível. Se eu pegar aqui na capinha preta do meu pino, eu vou plugar ele aqui no protoboard, ó. Se eu pegar na capinha preta, ó, ele sente um pouquinho já. Tá bom? E outra coisa, né? Reparem que o valor ficou um pouquinho diferente quando eu coloquei no protoboard. Se eu tirar, olha lá o valor que vai. Então aqui já está mostrando que a quantidade de fio, o comprimento do fio colocado no pino afeta a leitura. Então, estou aqui no D14. Agora, o que eu vou fazer, gente? Não sei se vocês estão vendo aí na câmera. Eu vou plugar, vou deixar aumentar um pouquinho aqui a câmera. Dar um zoom aqui. Olha lá. Agora, com o zoom, o que eu vou fazer? Eu vou conectar o fio em cada um dos capacitores, tá? Então, deixa eu só dar um reset aqui no gráfico, vamos ver. Ok, tá tudo bonitinho. Esses capacitores aqui são de valores variados. Então, esse é de 22 pico, 470 pico, 10 nano, 100 nano, 1 micro, 47 micro. Vamos ver qual é a diferença de leitura para cada um deles. Então, se eu plugar aqui com o 22 pico, olha lá, já foi quase lá embaixo. Ou seja, basta uma pequena capacitância para ele detectar. Se eu colocar no de 470 pico, mais para baixo ainda, olha lá, e estava nesse nível, agora foi lá para baixo. A partir daqui agora, gente, se eu colocar no de 10 nano, ele está saturando em zero. Entenderam? 100 nano. Esse aqui deve ser de outro valor. Eu achei que era 100 nano, deve ser outro valor. Ah, não é. Esse aqui é de 33 pico. Agora, o de 1 micro. 1 micro saturou bonito. E agora o de 47 micro. Também saturou bonitão. Aqui o de 10 nano também já tinha saturado. Apenas o cerâmico aqui, desse aqui, o cerâmico que não saturou. Ok? Então, fica aí, né, o que a gente interpreta desse experimento aqui? Que os capacitores, eles possuem uma placa muito, muito pequena, muito pequena. E essa placa muito pequena já é suficiente para saturar, né, a medida desse Capacitive Touch do ESP32. Agora eu quero convidar você para assistir um outro teste, que é utilizando essa placa de cobre. É uma placa de cobre, vocês verem que é um retalho. Eu soldei aqui um fio. A minha intenção não era usar essa placa, era usar aqui uma folha de alumínio de uma lata de coca. Porém não deu certo, porque por dois motivos. Eu não sei se o alumínio tem alguma proteção aqui, eu tentei tirar, não deu certo, ainda não deu certo, embora parecia que saiu essa proteção. Ele não pega a solda, né? Mesmo tirando a proteção aqui, ele não pega a solda. E forçando o fio tocar no alumínio puro e eu com o dedo tocar no alumínio também, não afetou
o Capacitive Touch, né? O Capacitive Touch não sentiu o alumínio. Então, por esse motivo que o alumínio está descartado, eu queria fazer alguma coisa com isso, né? Eu fiz aqui uns pequenos recortezinhos. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou conectar essa placona, né, lá no GPIO, e depois eu vou soldar outro fio, porque lembra que estava falando no datasheet que quando você tem uma área muito grande você pode usar mais GPIOs? Então eu vou tentar usar com outra GPIO mais ou menos aqui próximo. Vamos ver o que ele faz. Então agora eu vou tirar esse fio. Como o fio aqui já está soldado, eu vou conectar esse cara aqui no 14. Ok, uma vez conectada, vamos ver na Serial Plotter como que ele está se comportando. Olha lá, ele já está bem lá embaixo em o valor. Se eu tocar aqui, ele vai mais para baixo. Toquei, ele vai mais para baixo. Aqui também. Aqui também. Aqui. Então, funcionou, mas a gente repara que o valor já foi bem lá para baixo. Então, por isso que eu vou tentar soldar agora um outro fio aqui do lado. Eu vou conectar esse cara no pino 12. A partir do momento que eu conectei, então aqui, ó, ele caiu bastante. Antes ele estava em torno de 20 alguma coisa, e agora caiu para bem menos ainda. Então, se eu tocar, praticamente não sente, né? Então, vamos ver o que acontece se eu fizer a leitura do D12. E aí, pessoal, eu fiz aqui a configuração duplicando toda a leitura. Vamos ver se eu não errei nada. Ok, tá tudo bonitinho. Então, vou gravar no ESP32. Gravado. Vamos ver aqui agora o Plotter serial. E olha só que legal, a gente ativar que os dois canais foram lá para perto de 20. Quando eu toco, não está funcionando. Não está tão legal assim. Vamos ver aqui se olhando o monitor, não está tão legal assim. Se eu tirar um deles, foi lá para cima, hein? É o que eu tirei, né? Foi lá para cima. E o que sobrou, vamos ver. O que sobrou é o vermelho ali, ele está trabalhando como ele estava antes, né? Se eu voltar o preto, que é o 12, os dois ficam muito próximos e até que tem uma certa medição ali, ó. Deixa eu ver se eu diminuindo o número de leituras para deixar um pouco mais rápido. Aqui, o plotter, beleza. Aqui, eles estão oscilando mais agora, reparem. Se eu tocar, não tá tão legal não. Então, talvez tenha que trabalhar alguma configuração direta lá no ESP32 do touch, né? Aqueles registros lá. Talvez tenha alguma questão de sensibilidade que a gente vai precisar ajustar para trabalhar com um cara tão complexo. Por fim, eu quero fazer um último teste com vocês. Isso aqui é um vasinho de terra seca, que eu imagino que eu coloquei um fio aqui, vou soldar esse fio lá no pino do ESP32. Talvez ele sinta a água caindo aqui e vai afetar a capacitância. Será?
Vamos testar comigo? Ok, então vamos testar agora o vasinho de terra. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio aqui, né? Vou colocar lá no pino 14 e vou soldar esse fio aqui. Então, esse fio aqui, ele não está indo tão fundo, tá, gente? Ele está mais ou menos na metade do vaso. Está indo mais ou menos até aqui, ok? E a terra está bem seca. Vamos dar uma olhada agora no plotter serial. Antes disso, eu vou só tirar, vou voltar aqui para o 15, que tinha ficado bom, né? E vou tirar, vou comentar a parte da média móvel do 12, né? Que é o T5. Então, eu vou tirar esse cara aqui. Beleza, está gravado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou abrir novamente a nossa plotter. Tá lá. Tá num valor bom, né? 80 e alguma coisa. Se eu tocar aqui, beleza, tá funcionando. Agora é o teste. Eu posso. É o teste do tipo bala, né? Tiro. Eu só tenho um teste agora, só uma vez, um copo d'água aqui. Se não der certo, só depois secando de novo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tacar um pouquinho d'água. Nada, hein? Vamos ver, mais um pouquinho d'água. Olha lá, olha lá. Diminuiu a capacitância. Diminuiu, funcionou. Tá aqui mais um pouco d'água, vamos ver. Deu certo, funcionou. Você tem que calibrar muito bem, mas eu acho que dá para fazer sim. Talvez um fio mais exposto. Eu não coloquei esse fio exposto, né? Ele tá do jeito que tá aqui, amarelo com a capa e tudo, lá para baixo. Se eu talvez. É que agora eu relei nele, né? Ele vai atrapalhar aqui. Mas considerando que ele estava no nível 80 e pouco e foi até 72, pô, ele identificou que a água chegou, né? Foi bacana isso, gostei, fiquei feliz, achei legal. Talvez fazendo uma espécie de serpentina, né, ao redor do vaso, né? A serpentina eu acho que talvez não, porque o fio vai criar muita massa, mas tem que ser um fio bem fino, né, ao redor do vaso, e aí você vai conseguir fazer. Olha lá, caiu mais ainda. Tá caindo. Talvez a água tá umedecendo lá. Olha lá, tá despencando. Muito, muito legal isso. Gostei demais, gostei demais. Então funcionou como um sensor do tipo de chuva, né? O pessoal põe aí na terra e tudo mais. Ele pode monitorar as minhas plantinhas aqui em casa. Tudo bem que eu não tenho tantas, né? Mas já seria uma utilidade, né, de IoT aqui para minha casa. Só que o ESP32 teria que ficar perto das minhas plantinhas. Beleza, pessoal? Era isso. Fizemos alguns testes aqui com o Touch Sensor, alguns testes diferentes que você provavelmente não viu na internet. E espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.